Eu, pra mim fazer minha meta, dependendo do pau, 8, 10. Deu começo do horário que eu falei pra você, mas enquanto eu não bater a meta, eu não deito na cama. Se aguentar, dá, né, amiga? Ainda dá pra dar. Ainda dá pra dar. Ainda dá pra dar. Ainda dá pra dar. Mesmo na hora que eu ia dar um pau, apagou o brau, apagou o brau. Mesmo na hora que eu ia dar um pau, apagou o brau, apagou o brau. Acende esse brau, menino, que eu quero é fumar mais. Vigia a caixa de fósforo, se não vou acender é no fogão a gás. Deu? A prostituição não é a profissão mais antiga do mundo, mas quase. Na Grécia Antiga, por exemplo, meninos e meninas, a maioria deles escravos, eram criados em bordéis regulamentados pelo governo. Na época da Renascença, as cortesãs tinham fama de serem mulheres sofisticadas e se beneficiavam de uma educação e de uma independência financeira que as outras mulheres da época não tinham. Mas, à parte de poucas exceções, a prostituição sempre foi marginalizada ao longo da história. Até hoje se discute se a prática deve ou não ser reconhecida pelo Estado. Se aqueles que trabalham com sexo devem ser protegidos ou procurados pela lei. Mas para muitos, o debate sobre a legalização da prostituição passa por outra questão: a liberdade de escolha. Afinal, alguém escolhe se prostituir? Ser prostituta é cobrar por uma coisa que os homens consideram ser direito deles de graça, que é o sexo. A gente tá no meio de uma crise. Eu tenho curso de secretariado e tô me formando em letras. Não tem emprego. Não é uma escolha no sentido de, porra, eu quero ser prostituta e eu cresci querendo trabalhar com sexo. Mas é uma escolha dentre trabalhos marginalizados. Uma manicure, uma faxineira. Eu já vi mulheres que limpam fossa por R$25 por dia. Eu escolhi trabalhar com sexo. Se eu faço, por exemplo, um programa no dia, já é 150. A gente sai com homem gordo, homem magro, homem rico, homem pobre, homem cheiroso, homem que a gente manda tomar banho, a gente dá o cu, come cu, então não é um dinheiro fácil. Comecei logo depois que eu fiz 18 anos. Logo depois eu descobri que eu estava grávida da minha filha. E aí, por um tempo, eu dei uma parada. A imagem que a gente tem de mãe não é a imagem de uma pessoa que fica na noite, que trabalha com sexo e tal. Maria foi a mulher que teve filho virgem. Então, as pessoas elas já têm essa base de mãe, né? Mãe imaculada, sagrada. Então é meio inadmissível que a mulher possa ser mãe, tenha uma vida sexual ativa, ainda mais quando essa vida sexual ativa é uma vida paga. Ser filho de puta é o pior palavrão que existe. Eu tento educar minha filha para que isso não seja uma ofensa para ela. Para que ela veja, tipo, a minha mãe, ela trabalhou na noite porque ela precisava me sustentar. Eu nunca recebi pensão do pai dela. Eu prefiro estar na noite e cobrar pelo sexo do que sair com cara de graça. Eu vou estar lá na cama e meu pensamento vai estar, puta que pariu, eu podia estar ganhando dinheiro agora. Tem muito cliente que fala, casa comigo. Eu falo, olha, é o seguinte, se a gente casar, você vai ter que continuar pagando a hora. Então você vê o que é melhor pra você, você pagar 1 ou 2 horas ou você pagar em tempo integral. Eu acho que eu tô muito mais segura aqui dentro do que dentro de um casamento. Várias pessoas exercem profissões porque não tem opção. Né? A gente vende a nossa força de trabalho, independente de a gente querer ou não, porque a sociedade é extremamente desigual. Então tem uma ligação direta na forma como a sociedade entende a mulher, entende as funções que a mulher tem que ter. O mundo não é apresentado para nós da mesma forma que é apresentado para os homens.
Eu costumo dizer que eu sou o que os clientes quiserem que eu seja. Você é gay, sou. Você é hétero, sou. Você é pansexual, sou. O que você quiser que eu seja, você. Todo mundo sabe. Minha família, meus amigos. Eu costumo não esconder, porque eu acho que não é uma coisa que precisa ser escondida. E é a mesma coisa que alguém chegar pra você e perguntar o que você faz, você falar, eu sou um bancário, eu falo, eu sou garoto de programa. Eu costumo atender acima dos 18, né? Sempre aparece dos 20 até os 60, 70. Eu falo, olha, eu não faço passivos, somente ativo, beijo se você quiser. O programa é o cliente quem estipula, não sou eu. Eu estou sendo pago para oferecer um serviço. Eu divulgo em sites de anúncio de garoto de programa aqui em São Paulo. Eu cobro 250 a hora na minha casa, e se eu precisar sair, aí eu cobro 300 mais o Uber. Eu não tenho aquele negócio rotineiro de ter que me levantar. Nossa, tem que acordar às 7h30 da manhã, ir às 8 para o trabalho, voltar às 5 da tarde, fazer tal coisa. Até porque isso me cansaria, eu acho isso chato. Uma das coisas de ter qualidade de vida é isso, de você poder organizar seus próprios horários, inclusive organizar o seu próprio trabalho. Até hoje, eu nunca me deparei com alguma profissão que eu quisesse fazer a ponto de largar o que eu faço. Olha, eu gasto muito com jogo, eu gasto com gadgets. Se eu tenho muita procura em um dia, eu tento não atender mais do que 3, até porque eu acho que a performance vai descendo pra mim, não é tão legal. Eu costumo dizer que não é um dinheiro fácil, é um dinheiro rápido. Fácil não é. As pessoas aprenderam a chamar a prostituição de vida fácil para menosprezar a prática. Mas a verdade é que até conservadores e religiosos já reconheceram alguma importância no comércio de sexo. Santo Agostinho escreveu no século IV que sem as prostitutas a sociedade viraria um caos. Talvez isso justifique as ações silenciosas para manter a prostituição marginalizada, mas sem que ela deixasse de existir. Por exemplo, a partir de 1966, a polícia começou a deslocar as prostitutas das zonas mais nobres de Campinas, no interior do estado de São Paulo, para um bairro específico da periferia, num processo chamado Operação Limpeza. Mas ninguém tinha a intenção de acabar com a prática, só queriam escondê-la, bem longe. Hoje em dia, esse bairro acabou virando uma das maiores zonas de prostituição da América Latina. É uma região que concentra essencialmente uma prostituição de baixos valores, assim, sabe, de valores mais baixos. A prostituição de elite, de luxo, não acontece por lá. Melhor que eu ficar dando de graça no meu bairro e ficar mal falado, eu prefiro aqui trabalhar aqui. Ninguém paga minhas contas, eu me cuido melhor que essas garotas de bairro aí que dá tudo no pelo de graça, cheio de doença. Eu prefiro trabalhar aqui, ter o meu dinheiro, sem depender de ninguém. Varia, tem programa de 60 a 70 reais. Minha meta por dia é 560. As ruas são lotadas mesmo, tem congestionamento na parte de mulheres cis. E quando a gente está falando da parte de mulheres trans, travestis, você está na sombra, passa um carro por vez, você tem que entrar dentro do carro dele. E aí, entrando dentro do carro dele, aumenta a vulnerabilidade, porque ele pode te mostrar uma arma, ele pode te roubar, pode te bater, te deixar abandonada na estrada, como aconteceu com praticamente todas as minhas amigas. E aí os valores mudam também, né? Estou falando de valores como R$20 um sexo oral, R$30 um completo dentro do carro. Ou seja, ela cobra menos por conta da precariedade, do estigma. Então, quanto é mais difícil ser visto perto de uma travesti do que perto de uma mulher cis. Dizem que é a segunda maior zona da América Latina em céu aberto. Deve ser, porque vive muitas pessoas fazendo o trabalho de profissional do sexo. Milhares de mulheres, travestis, transexuais. Então eles se sentem atraídos ou a gente faz com que eles se atraiam, dá um sinal, faz um gesto. E eles param, então a gente já conversa ali e ele decide se vai ou não. Antes mesmo de ir pro quarto, ele já vai sabendo, olha, eu vou fazer isso, isso e isso. A gente vai fazer um sexo ativo e passivo, com direito a oral, a anal. É o que eu tenho a oferecer. Mas eu nunca me senti, assim, no caso, usada, abusada, vista como uma mercadoria, não. Eu levo pelo lado da troca, pelo lado profissional mesmo. Eu tô aqui prestando o meu trabalho e você tá pagando por ele. O que acontece? Com nós trans,
travestis, que modificamos o nosso corpo, que vivemos como mulheres diariamente, o preconceito, ele se torna maior, o peso do mundo passa a ser maior. Emprego é difícil, ingressar na escola, continuar na escola é difícil. Travestis, transexuais que estão na rua trabalhando, fazendo seus programas, elas são agredidas verbalmente, fisicamente. E quando a gente sai ilesa, ou que a gente saia com ferimentos leves, ou que a gente saia mesmo gravemente ferida, mas que conseguimos sair vivas, pra gente é uma conquista. Quanto que você cobraria se a gente fosse pra praia, eu fosse aí, você me conhecesse? Olha, como eu te falei, eu não costumo fazer assim, mas geralmente quando a viagem assim próxima, eu cobro 2.000. Assim, eu costumo dizer que eu criei um personagem, né? Eu uso Lauren, uso Camila, uso Alexia. Eu faço mais o estilo namoradinho, meiga, atenciosa, carinhosa, não assim uma pessoa mecânica, chata. Eu não tenho restrições no atendimento. Eu procurei estar em um lugar que tenha segurança, que tenha porteiro, que tenha câmera. Hoje em dia, a maioria das acompanhantes de luxo trabalha por site. Você pode criar um blog, e você pode criar redes sociais. Hoje em dia, né, com mais ou menos restrições de conteúdo, é um novo modo de existir, né? Elas não precisam estar na rua e não precisam estar na boate. A mulher que trabalha num puteiro barato, ela não vai atender o cara arrumadinha, cheirosinha, cabelo feito, unha feita, com uma roupa bonita. Eu acho que quanto mais você cobra, menos você trabalha. Se for uma hora é 300, 350, se for uma hora e meia é 450. Por mês dá pra tirar 15, 20 mil. Eu conheço umas loucas aí que tornam 6 mil no shopping, 5. Eu tenho, assim, tipo, já uma meta, que até daqui mais ou menos 1 ano e meio eu já pare de trabalhar, consiga pagar minha faculdade. Eu escolhi fazer medicina. Você tem que ter cabeça e pensar que um dia você vai parar de trabalhar, um dia você vai ficar velho, né? Tudo vai cair, né? A parte difícil é a solidão. É ser sozinho. É interessante pensar no conceito de prostituição, né? O que é a prostituição? Se a troca, quem é que não vive uma relação esperando em alguma medida a troca? Que agora tá ficando famoso, né? Sites de Sugar Daddy, Meu Patrocínio, Seeking Arrangements, não tem um nome de prostituição, mas basicamente é um arranjo em que um cara ou uma mulher, geralmente mais velhos, patrocinam homens ou mulheres mais jovens. Eu acho que o grande problema com a prostituição é o sexo, e é o sexo da mulher. Qual é o lugar da mulher nessa sociedade? Da mãe, de família, e essa mulher tem que ser protegida ou controlada. Que a sua sexualidade tem que ser controlada ou pela família, ou pelo Estado, ou pelo marido. E à medida que uma mulher que fala que gosta de sexo já é um problema. Imagine uma mulher que diz que faz sexo e comercializa sexo. Eu sou preta, pobre e puta, porque eu nasci preta, né? Nasci dentro de uma família pobre e hoje eu sou puta. Eu passei dificuldade quando eu não me prostituía. Aí eu passei fome. E quando eu passei a situação que eu tive que completar o copo de leite com água para chegar até o final do dia, eu falei que meus filhos nunca mais passariam por isso. Quem tem que falar por nós é nós mesmos, as putas. Valoriza-se o trabalho, renega-se a trabalhadora. É por isso que cada vez mais algumas prostitutas se reúnem para falar dos seus próprios direitos, como pode fazer qualquer classe trabalhadora que se sente explorada. Mas como o Brasil não é para amadores, um desses encontros acontece num lugar bem improvável, que faria a cabeça de qualquer conservador religioso explodir. Um convento desativado. Pode soar estranho. Mas se você parar para pensar, nada é mais cristão do que dar abrigo a quem a sociedade quer apedrejar.
Então a gente passa a vida inteira tentando não parecer puta. Por quê? Porque a prostituição tem que ser um lugar de violência, a gente tem que ver a prostituição como um lugar de violência. Então nós não temos políticas para nos defender, nós temos políticas públicas que nos atacam. No Brasil, o ato de vender sexo não é crime. A profissão está na lista de ocupações do Ministério do Trabalho. Mas muitas das atividades que cercam a prostituição são, sim, consideradas ilegais, como a cafetinagem e a administração de bordéis. Uma vez que a lei é aplicada arbitrariamente, todos os profissionais do sexo se veem numa área cinzenta entre a legalidade e o crime. A prostituição é considerada uma ocupação, a autoprostituição, mas ainda vigora no Código Penal os artigos que vai de 227 até 230, que fala sobre lenocínio e rufianismo. A interpretação que se tem é que existe uma cafetinagem. Mas o que a lei, de fato, faz é criminalizar qualquer pessoa que esteja próxima à prostituta. Os filhos dela, o marido, o companheiro, a companheira, os parentes, ou seja, qualquer pessoa que esteja próxima à prostituta pode ser entendida como alguém que está explorando o serviço sexual da prostituta. Por exemplo, eu tenho uma casa e uma amiga vem e começa a atender aqui dentro da minha casa. Se eu não ganhar nada com isso, eu posso ser acusada de favorecimento de prostituição. Então, quando você fala da regulamentação da profissão, você fala dos locais que a gente trabalha. A PL dos cafetões. Não tem como você dar direito a pessoas que já têm todo o direito. O Gil é gente fina, trata a gente bem pra caramba, mas nem todos são assim. Se o Gil se invocar com uma menina que fez alguma coisa de errado, ele vai pegar e falar assim, ó, pega as tuas coisas e vai embora. A prostituta, pelo Código Penal, ela pode trabalhar somente se ela tiver um local próprio, ou seja, não vai ter ninguém que seria o cafetão dela, né? Ou então se ela estiver trabalhando em vulnerabilidade, que é na condição da rua. Porque descriminalizando as casas, a gente vai ter acesso a espaços mais seguros onde trabalhar, né? E a gente vai poder também colocar o olho do governo, colocar o Estado ali presente, fiscalizando as relações entre dono de casa e pessoas que trabalham nesse espaço. Isso é a casa que a gente trabalha, que a gente faz nossos pontos, e a casa que a gente mora também. Aqui é o salão. Aqui a casa cabe umas 20 meninas. Quando a gente vai pro programa, a gente pega a toalha, acerta o programa, pega uma bebida com o cliente e vai pro quarto. Aqui cada garota tem seu quarto, sua chave. Vem cá, amor. Ei, tá baratinho hoje, promoção. Daí a gente ganha almoço, janta e ganha Wi-Fi. Ali em Belo Horizonte tem uma região que chama a Zona Boêmia, né? Guaicurus e São Paulo. Então, é uma região lotada de hotéis, né? São vários quartos e o acesso é livre aos homens, né? Eles sobem, olham as mulheres, se não interessar por nenhuma desce, entra em outro. Tem hotéis com mulheres mais velhas, né? Tem até com mulheres mais gordinhas. Tem os hotéis das trans, né? Das mulheres trans. Tem casas que cobram multa por atraso, multa por falta, e a gente não tem vínculo empregatício. Então, não tem por que a gente tá pagando multa ou ficar obedecendo regras. A gente paga para casa porque a gente está usando um quarto. Às vezes tem cliente que fala, não quer, eu não quero ser atendido aqui, eu quero ser atendido no motel. Ok, você vai pagar minha saída, porque você está me tirando daqui da casa, né? E a gente vai ao motel e depois eu volto. Quem paga a conta desses acordos não é o dono da casa, são as prostitutas que trabalham ali, que são obrigadas a trabalhar na clandestinidade, ficam alijadas da possibilidade de procurar os serviços da polícia ou os serviços do governo, do Estado, em caso de algum abuso, de caso de alguma violência. Nós temos um projeto já em tramitação, denominado Gabriela Leite. Esse projeto ele foi criado dentro do movimento de prostitutas, com algumas reivindicações de direitos. Eu estou há 30 anos falando sobre as prostitutas brasileiras. Eu fui prostituta, tenho muito orgulho disso. E venho trabalhando melhores condições e dignidade para as prostitutas. Eu preciso que meu direito ao trabalho seja regulamentado para que eu possa entrar com uma ação contra um cliente que eu prestei serviço e não quis me pagar. Eu preciso ter um espaço onde eu possa ter segurança para que aquele meu cliente que não queira me pagar ou violar o meu direito seja punido por causa disso. Prostituição é um trabalho, é uma ocupação e as pessoas que a exercem
são cidadãs e, portanto, merecem direitos trabalhistas e sociais. A regulamentação precisa ser feita, mas tem que ser dentro dos termos que eu acho que essas trabalhadoras julgam que é importante para elas. A gente já vive numa sociedade onde mulheres, de forma geral, são exploradas. Isso não se dá com a prostituição. A prostituição é cultural pra gente, né? A gente, tanto que é curioso que o estigma recaia só sobre a prostituta e não sobre o cliente. Porque é normal, a gente não se assusta quando um cara diz que vai contratar uma prostituta, né? Tô casada há 20 anos. Tá frio assim, apagado, né? Acho que é normal que aconteça isso no casamento e a maioria mesmo procura, né? A garota, você vai lá profissionalmente e depois acabou. Aí não vai vir atrás de você. Às vezes é o mesmo custo. Você tem que sair com a pessoa, pagar isso, pagar aquilo outro, que às vezes é uma porcaria na sequência. Ele vai gastar combustível, cinema, jantar, vai dar por baixo uns 500 pau. Aí você vem aqui, já paga aquele X e acabou, é bom pra caramba. Em muitos casos, acho que elas estão aqui porque gostam, não gostam do dinheiro, né? Hoje em dia tem muita menina que fica desempregada e acha que vai ganhar dinheiro com isso, e acha que é só abrir as pernas e dar 2 mexidas e fazer o cara feliz, não é bem assim, não. Todo mundo faz sexo. Alguns são remunerados e outros não. Eu não fui traficada, eu não fui induzida, eu não fui nada, eu escolhi. Eu vim para a prostituição, eu era menor de idade, eu sabia que era uma zona de prostituição, porém quem me levou não me induziu, eu que falei que queria ir com ela. Aí eu vi muitas mulheres, muita circulação, os homens enfiando dinheiro no seio das mulheres, e eu achei aquilo interessante, queria saber se eu podia fazer aquilo também. Não, eu acho que todo mundo que trabalha e vive da escravidão, do trabalho, seja ele qual for, não gosta de trabalhar. Você perguntar para uma empregada doméstica que ela é explorada no trabalho e humilhada pela patroa, você perguntar, você gosta de lavar a calcinha da tua patroa? Você escolheu lavar a calcinha da tua patroa? Ela vai dizer para você que não. Eu tinha de 12 para 13 anos, quando meu pai me expulsou de casa. Eu morava na rua, fui morar com 4 mulheres no quarto, e todas as 4 elas eram prostitutas. E o que aconteceu comigo? Fui cair na prostituição. Elas arranjavam os programas para mim. Eu era obrigada a fazer os programas para ajudar a pagar o hotel. Eu acho que eu era estrupada, que eu me sentia violentada. Tem muitas que vivem lá na prostituição porque gostam, mas tem outras que é por necessidade. O problema é a prostituição, ou a pobreza, ou a forma como essa pessoa está podendo exercer a prostituição. Qual que é a diferença, né, que faz com que a que está trabalhando por R$300 possa desligar na cara de um cliente que quer um desconto, e a que tem que pensar se vale a pena aceitar R$10 para fazer um moral sem camisinha. Você entra pro quarto com o cliente, você não sabe o que você vai esperar dele. Completamente desnorteado pela droga, começou a agredir ela, pedir a bolsa dela. Porque eu posso ser estuprada também, né? Eu tenho vergonha de ir na delegacia. Quando eu fui pra delegacia, os policiais, os soldados falaram pra mim assim, eu nunca vi uma puta ser estuprada. Então teve vezes que pegou minha cabeça e forçou, teve vezes que tentou me penetrar sem camisinha e... Tinha umas quiloides horríveis aqui, tinha umas quiloides gigantescas aqui. Aqui precisou fazer enxerto e foi todo cortado, foi em 5 pedaços, ó. Existem profissionais do sexo, homens e mulheres, héteros e gays, cis e trans, assim como também existem todas essas variações entre as pessoas que pagam pelo serviço. A maior parte do comércio de sexo visa satisfazer, adivinha quem? Isso mesmo, os homens. A prostituição nada mais é que uma versão pocket e marginalizada do que acontece em qualquer área da sociedade. Hoje, quase todo canto do mundo tem alguma legislação sobre a prostituição. Para a maioria dos países da África e da Ásia, a prática é considerada um crime a ser combatido. Nos Estados Unidos, o único estado onde ela é realmente legalizada é Nevada. E mesmo assim, só dentro de bordéis regulamentados e afastados das grandes cidades. Os países nórdicos, junto com a França e o Canadá, adotaram leis que criminalizam só a compra de sexo, não a venda. Ou seja, o criminoso é o cliente, não a prostituta. Poucos países são como a Holanda e a Alemanha, que decidiram assumir que a prostituição sempre vai existir e escolheram regulamentar, às vezes com resultados polêmicos. Here is the safe and the showers for
for the guests. And she put the luggage here inside and his money. And when she pay the girl, she pay here, okay? It's not my business to pay the girl. I have 420 guests, 5,500 kilos each day. Also vor der Legalisierung der Prostitution, das war ja 2002, war im Prinzip Prostitution geduldet in Deutschland. Es gab viele, viele Läden, kleine und mittlere, aber es gab im Prinzip nicht so große Läden, wie wir es haben, weil diese Investitionssicherheit ja gar nicht da war, dass das Geld, was du da rein investierst, dann auch wieder zurückkommt. Die weiblichen Gäste üben gewerblich Prostitution aus, sind also selbstständig, zahlen aber genauso Eintritt wie der männliche Gast, 79 €. Der männliche Gast zahlt im Prinzip den weiblichen Gast für seine sexuelle Dienstleistung extra. Daran verdienen wir nichts. Unser Benefit ist letztendlich der Verkauf von Alkohol und der Eintrittspreis. Die Damen müssen ihre Papiere abgeben, also Personalausweis. Sie müssen eine Arbeitsgenehmigung haben in Deutschland. Sie müssen eine Krankenversicherung haben. Das müssen wir prüfen. Wir nehmen nur ab 21 Jahre weibliche Gäste auf. Wenn die Dame mit dem Gast aufs Zimmer geht, nimmt sie sich hier so ein Schlüsselkettchen und tut es ans Zimmer. Und wenn das Zimmer benutzt worden ist, dann kommt es hier in die Schale rein. Und dann weiß das Clean-Team, dass das Zimmer geputzt werden muss. Es riecht hier auch nicht. Ja, es riecht nicht nach Bordell. Riechst du das? It's clear. Ja, it's very important. Die meisten Frauen, die wir haben, kommen natürlich aus den osteuropäischen Ländern. Ein großer Teil natürlich Rumänien. Das ist entstanden durch Europa, durch die Öffnung der Grenzen. Deutsche klassische Prostituierte, da gab es auch ganz andere Preise. Da hat man zwischen 300 und 400 D-Mark noch bezahlt. Und die Rumänen kamen und haben dann die Preise im Prinzip und den Markt kaputt gemacht. Heute kannst du für 50 € aufs Zimmer gehen. Before doing this job, I was a student in Romania. The minimum salary in Romania, it's around 250 €. In a day, I can do the money which a man is taking for a month in Romania, which is, it's a lot. I want to buy a house, I want to buy a car, I want to have everything I need to have a normal life, and then maybe I can continue my university or doing something different. Of course, I cannot do this job for the rest of my life or for maybe 5 years more or something, because, you know, your body feel it. I'm living in the club. We are in a room 6 girls. Well, I'm working in the daytime mostly. It will be 50 € for the blowjob and the sex. This is like the standard service minimum you can have. Depends on the service you do in the room, you can have more. Some people have crazy stuff they want to do, some fetish, some fantasies. Crazy people, you know, hard sex. You have to do it, even if you don't like it, even if you don't enjoy it, you know, even if it's not your thing. The people who come here don't realize that we are here just for the money, so we are nice just because of this. They're just, you know, enjoying being with a nice lady, which I think they cannot get outside. And we are nice because we have to. This is our job. Kann man nicht beeinflussen bei einer Frau. Wenn sie sagt, sie möchte der Prostitution nachgehen, macht sie es. Aber man kann, wenn sie es tut, kann man dafür sorgen, dass sie ein sicheres Arbeiten haben. Ich glaube, das ist so der wichtigste Weg an der ganzen Geschichte. Und das ist auch... Sisters ist ein Verein, der in ganz Deutschland arbeitet und der Frauen hilft, aus der Prostitution zu entkommen. Die große Veränderung, die dann eintrat, war dadurch, dass die Förderung der Prostitution nicht mehr verboten war, entstanden überall Bordelle. Also jetzt war es ganz einfach und ganz legal, Bordelle zu eröffnen.
Also die hatten ganz viele Fernsehsender bei sich, die haben sich dargestellt als Wellness-Oase. Es ist alles sauber, es ist transparent, hier arbeiten nur glückliche, selbstständige Frauen. Fakt ist, dass der Chef, also der ehemalige Besitzer vom Paradise, seit einigen Monaten im Gefängnis sitzt und er ist angeklagt wegen Menschenhandel und wegen vieler anderen Sachen. Dieses Verfahren zeigt uns, es gibt keine sauberen Bordelle. Es ist so ein Dreieck, ne? Da ist der Betreiber, dann der Zuhälter und dann ist die Prostituierte. So funktioniert dieses. Prostitution wurde ab 2002 so als Ware in den Markt gestellt und war damit natürlich auch den Marktgesetzen unterworfen. Und das Marktgesetz ist irgendwie das Angebot, die Nachfrage bestimmt das Angebot. Also wenn es dieselben Turnschuhe in einem Laden für 10 € gibt und im anderen Laden für 100 €, dann werden natürlich die Käufer dahin gehen, wo sie die Turnschuhe für 10 € bekommen, wenn die genauso aussehen. Se no Brasil as prostitutas precisam de regulamentação para serem tratadas como trabalhadoras, na Alemanha, a forma como a regulamentação aconteceu transformou as trabalhadoras em produto, fazendo com que elas tenham que oferecer mais por menos. É difícil dizer que a lei melhorou a vida das prostitutas, tampouco que acabou com os cafetões. Na Alemanha e na Europa, em geral, a prostituição forçada e o tráfico humano ainda são muito comuns. A minha mãe, ela tinha problemas psiquiátricos, ela passava por tratamento. E desde os 14 anos ela já vivia falando pra mim, quando fizer 18 anos, vai embora. Não tem lugar pra você aqui, essa casa não é sua. Quando me ofereceram uma proposta de sair do interior e vir pra São Paulo, eu imaginei como se fosse, assim, uma luz. Ninguém chegou em mim e falou pra mim, ó, você vai pra São Paulo, você vai se prostituir, você vai sofrer, você vai apanhar, você vai ir pra cama com qualquer tipo de homem. Não, falaram pra mim um mundo mágico. Eu saí do interior, parei na rodoviária Tietê, eu já tinha uma pessoa me esperando. E de repente eu vi uma facilidade, um mundo que eu nunca tinha visto. Comida boa, roupa boa, presentes, dinheiro. Eles já estavam me preparando para ir para São Paulo, de São Paulo para a Europa. Falou para mim assim, se aqui no Brasil, com brasileiro, você está ganhando isso, 5, 7 mil por semana, imagine na Europa que você vai ganhar em euro. Quando eu cheguei na Espanha, quando eu cheguei em Madrid, meu Deus do céu. Era uma boate de estrada, que só ia noia, mas noia fedido, com chulé podre, com os dentes podres. E não, é absurdo, vocês me enganaram, vocês falaram pra mim, eu tava numa boate top, que eu ganhava muito bem, só com um homem cheiroso, rico, jogador de futebol, que eu tô fazendo aqui. Queridinha, você precisa fazer o cadastro, porque não tem como você voltar. O cadastro da recepção, que ele já pega o seu passaporte. Lá era 17 horas trabalhando, recebendo todo tipo de homem. Tinha um momento que eu não aguentava nem sentar. Não consegui colocar uma calcinha, de tão inchada, de tão machucada que eu tava. Fiquei quase um ano. Um cliente maluco, ele falou assim, ó, semente que vai pra Barcelona. Quando vir o táxi, você fala que você vai no banheiro de um posto de gasolina, e eles vão ficar te esperando no posto e eu vou estar do outro lado, na avenida passando e te pego. Aí eles nunca mais, o tráfico de pessoas, me encontraram. Há uma diferença muito grande do tráfico com a prostituição. A prostituição, a menina é livre, ela tem direito de ir e vir, ela ganha dinheiro. Se ela falar, não quero mais ficar aqui, ela pode ir para qualquer lugar. O tráfico, não. Porque quando a gente sai dessa situação de tráfico, a gente sai totalmente destruída, com uma confusão de identidade muito grande. A sensação de culpa, a sensação de vergonha, de se sentir inferior. Eu me sentia suja. Eu falava, mas eu sou suja. E assim eu me sinto às vezes. People worldwide use prostitution and confuse it with human trafficking because prostitution infers that this is the woman's choice. When prostitution is legalized, organized crime moves in. They see girls on the streets from different countries. It was just out of control. I believe that women need to have, like everybody, the right to make free choice, of course. And I would suggest if the poor women think that's all they can do, maybe pick a safer thing
but it's certainly a profession I would not endorse or say that legalizing it is safe in any way, shape, and form. It's not. I'm totally against legalization of prostitution. Até que ponto alguém escolhe se prostituir? Às vezes, a liberdade de escolha é mais clara. Outras vezes, a falta de oportunidades pode falar mais alto. Mas mesmo em casos em que essa liberdade não é tão óbvia, será que a medida mais prudente é mesmo criminalizar a prostituição e limitar as alternativas ainda mais? Ou será que a solução é criar políticas que tornem a prostituição um trabalho mais digno? Não existe resposta simples para esse tabu. Mas aceitar que todo profissional do sexo é um ser humano já é um bom primeiro passo. O que não funciona é deixar de discutir a questão. Eu acho que essa questão do trabalho sexual precisa ser discutido para além de uma questão moral, né? Mas pensar essa realidade dessas mulheres e como que é necessário pensar meios para que elas tenham, de fato, condições dignas de trabalho. Quando a gente pensa políticas públicas, de fato, voltadas para mulheres, para que a gente consiga melhorar a condição de vida das mulheres, de uma maneira geral, a gente consegue fazer com que algumas mulheres tenham mais oportunidades. Chamam sexólogas para discutir sobre sexualidade, feministas, antropólogas, um monte de gente, mas nunca chamam prostitutas. E a gente não está falando de uma questão hipotética. A prostituição existe. Ela existe, é um fato real que envolve um monte de pessoas. A gente tem que trabalhar no sentido de acolher essas mulheres. Eles não conseguem olhar além da porta. Eles não conseguem olhar assim, poxa, eu tô aqui, eu tô pagando para uma companhia, mas o que tem por trás dessa companhia? O que esconde por trás desse nome de guerra?